Gente, nós vamos conversar com o Milton sobre uma exposição que vai acontecer a partir de amanhã na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, mas ela já está toda montadinha lá na Assembleia Legislativa. Que essa exposição, ela trata da participação de representantes das famílias acampadas no acampamento KID, aqui em Abelardo Luz. A exposição Olhares, que é do próprio fotógrafo Milton Osteto. Milton, conta pra gente o que te levou a ter essa relação com o acampamento de Abelardo Luz, com esse acampamento, para chegar a produzir esse trabalho que já está colocado lá no hall de entrada da Assembleia Legislativa. Depois eu vou mostrar para vocês algumas, assim, só para dar um aperitivo para vocês de tudo que está rolando já lá no hall de entrada da Assembleia Legislativa. Conta para a gente, Milton, como foi esse momento em que você conheceu, se encontrou, o que provocou esse movimento, que provocou esse trabalho lindo que está exposto lá? Oi, bom dia. Antes de mais nada, queria agradecer a você aí pela oportunidade de estar aqui no Portal Desacato, a quem eu respeito e admiro muito o trabalho de você. E foi uma grata satisfação estar aqui, né? Bom, o que me levou? Há bastante tempo eu já venho fotografando o MST, né? Eu não me lembro quando foi a primeira vez, mas eles me convidaram para fotografar uma feira da Reforma Agrária, um tempo atrás, e ali eu conheci o Santin e fiz amizade com ele através do Paulo Reveschini, que era um amigo em comum, né? E, a partir desse período, eu comecei a participar de uma grande parte das atividades deles, principalmente aqui em Florianópolis, né? Porque o Movimento Sem Terra é um movimento que eu acredito, né? Eu acredito que é um dos maiores movimentos da América Latina, que eles são organizados e lutam por uma coisa que é extremamente justa, né? Que é terra para produzir alimentos saudáveis, é o trabalho, né? E, a partir dessa relação e nas conversas, né, eu já sabia desse acampamento e eu tinha vontade de ir lá para conhecer essa situação, né? E ver de que forma essas pessoas vivem, e que lutam e resistem, né? E aí, em fevereiro, o Paulo me convidou para ir lá para Abelardo Luz, onde ele tem, para Ouro Verde, ele tem uma casa, e a gente foi visitar os assentamentos. Na região de Abelardo Luz, se não me engano, são 25 assentamentos que eles têm lá. E tem mais esse acampamento KID, que é uma luta pela terra, que eles estão lá há 11 anos morando embaixo de barracos de lona, resistindo, estão lá plantando, trabalhando, certo? E na espera que a justiça resolva essa situação. Então, eu queria ver isso, porque, como fotógrafo, né, você não pode ser indiferente a esse tipo de coisa. Para mim, a fotografia ela tem um sentido social, ela tem um sentido que, vamos dizer assim, ele é fundamental na transformação da sociedade, né? Então, através das imagens, você pode mostrar muita coisa, né? Você pode expressar o seu pensamento e ajudar para que a gente tenha um mundo melhor, né? Que você consiga transformar isso. Eu participo de vários movimentos sociais aí, na luta dos movimentos sociais, né? Então, eu queria ir lá ver isso, certo? Conhecer, conversar com essas pessoas que são maravilhosas, são trabalhadores, né? Que estão lá lutando por um pedaço de chão e que para poder trabalhar e produzir um alimento saudável. Aí nós fui lá em fevereiro com o Paulo, a gente visitou os outros assentamentos e fomos lá no KID. Certo? No primeiro instante, você fica, sabe, é um choque, né? Porque é uma realidade completamente diferente do que a gente vive aqui na ilha, né? E o que eu sempre digo, se você quer, nós vivemos numa ilha,
se você quer conhecer o mundo, você tem que se jogar no mar, né? Atravessar esse espaço que nos isola, né? E eu fui lá, e a gente conversou com as pessoas, fomos super bem recebidos. Eu fiz um monte de fotos lá. Na primeira vez eu fiz um monte de fotos. E no primeiro instante a pergunta foi, tá, e agora, o que eu vou fazer com isso? E aí a gente conversou, o Paulo e eu, depois conversamos com o Santinho, eu digo, a gente precisa mostrar isso, a gente precisa mostrar essa realidade. Isso aqui, a mídia comum, sabe, os meios de comunicações, vamos dizer assim, oficiais, né? Eles não mostram esse tipo de coisa. E aí a gente conversou e eu propus para ele de fazer uma exposição dessas fotos. E aí me perguntaram aonde, eu digo, dentro da Assembleia Legislativa, que é o lugar do poder. No primeiro instante foi um choque, assim, né? Porque, pô, como é que nós vamos acessar isso? Como é que a gente vai acessar esse espaço? Mas aí o Santinho começou a articular junto com o padre Pedro e junto com a presidência da Assembleia, e eles, por incrível que pareça, toparam fazer essa exposição lá dentro. Mas me faltava um material ainda. Uma única viagem, você não consegue, dizer assim, perceber tudo que existe ali, né? E aí, agora, um mês atrás, mais ou menos 20 dias atrás, eu voltei lá, certo? O Paulo esteve lá, depois que a gente esteve lá, o Paulo voltou lá no acampamento, mostrou as fotos que a gente tinha feito para todos os moradores lá, ele reuniu, projetou as fotos, conversou, e todos concordaram que a gente poderia usar esse material para ajudar a divulgar o trabalho. Então, aí eu voltei lá agora no início de abril, e a gente fez mais centenas de fotos lá. E aí conversamos, discutimos de que forma fazer, conseguimos apoio financeiro, porque isso tudo custa dinheiro, né? Conseguimos apoio financeiro, e o fato que está aí, certo? É que eu sou um cara, vou dizer assim, inconformado com determinadas coisas, né? Faz 50 anos que a gente luta por um mundo mais justo e mais, sabe, um mundo melhor, e não dá para ficar, coisa assim, ficar cego com essas situações, né? Se você quer transformar, essa transformação tem que partir primeiro de você, dentro de você, né? Você tem a revolução, como diz assim, começa por você. E cada um tem uma forma de fazer isso, né? Cada um tem um jeito. E eu, com o fato de ter a fotografia como minha aliada, eu uso a fotografia como uma forma de denúncia, de uma forma de apoio, de colocar as coisas na mídia que não seja oficial, certo? Para mostrar e denunciar e lutar para que isso se transforme. Num momento onde a extrema-direita no país e no mundo está cada vez mais ativa, nós temos que, sim, combater isso da forma com que a gente tem, da forma com que podemos fazer. Então, foi isso. Então, essa exposição ela assim, uma exposição para mostrar a realidade de um país desse tamanho, que tem tanta terra, e tem gente lutando para ter um pedaço de terra para trabalhar, não é para negociar, não é para fazer falcatrua, não é para fazer coisa, é uma terra para trabalhar e produzir alimento, que é o mote que é, vamos dizer assim, o lema do MST. Trabalhar e produzir alimentos, alimentar a população, sabe? Alimento saudável. Então, é terra para trabalhar e produzir o que nós precisamos, certo? Plantar árvore, que significa plantar vida, certo? Plantar água. Então, foi isso. E a gente foi lá e fez isso e está aí. Tudo não sei isso, se eu respondi a sua pergunta, isso, mas... né, Milton? Foi tudo isso, né? Você quer dizer que foi tudo isso? Milton, por que a opção pela imagem em preto e branco?
na verdade, é o seguinte, Rosângela, eu já fotografei muito em colorido. Eu não tenho restrição quanto à cor e nem quanto ao preto e branco, certo? Mas eu gosto do preto e branco porque o preto e branco, ele, vamos dizer assim, a cor ela desvia o teu olhar, certo? Ela transforma o teu olhar, ela desvia. E o preto e branco, ele te impacta, ele te faz, vamos dizer assim, você vê as cores dentro de você, certo? O preto e branco, ele te mostra em preto e branco, certo? Mas a imagem está dentro de você. Então, é isso, o preto e branco, ele expressa o sentimento, ele expressa tudo que está em volta. O preto e branco não te permite você fazer devaneios, certo? Ele te coloca diante da realidade. Então, não importa se você está fotografando pessoas ou paisagem, é uma forma que você olha aquilo com outros olhos. E a imagem que você forma é o que vem dentro de você, ele mostra o que você é, entendeu? Porque a fotografia, cada um que olha vai olhar de uma forma diferente, certo? Eu acredito que fotografia a gente não explica, a gente mostra. E a interpretação e o sentimento que a pessoa tem na frente dela é uma coisa exclusiva, né? Se vai 5 fotógrafos num lugar, eles vão fazer, na fotografia a mesma coisa, vão fazer 5 imagens diferentes. Porque fotografia é aquilo que você é, certo? Aquilo é a tua história, é aquilo que você carrega, é aquilo que você aprendeu, que você leu, certo? É aquilo que você é. Quem fotografa mostra aquilo que é, certo? Então, é isso. Por isso, o preto e branco. Milton, uma curiosidade, o nome do acampamento, você sabe por que ele tem esse nome? Kid? O nome do acampamento é Kid, em homenagem a um trabalhador sem terra, né? Que ele faleceu. Ele era um trabalhador, né? Depois ele foi também, se não me engano, ele trabalhou na Cooper Oeste. Eu tenho o documento aqui, e aí eles fizeram o nome do acampamento em nome dessa pessoa, uma homenagem para essa pessoa. Eu tenho que pegar aqui exatamente o nome dele, eu vou pegar aqui e já te falo. Tá? Não, mas de certo era a forma que eles chamavam ele, né? Kid. É um apelido, né? É um apelido, então é homenagem a um trabalhador. Não, acho que era isso. E, Milton, a gente vive num país que sabe que é alimentado pelo pequeno agricultor, né? Que a gente sabe que o agro ele só serve para o lucro, né? Ele não serve para alimentar as pessoas com a comida realmente. E mesmo assim, a gente vive num cenário de ainda tanta dificuldade de pessoas que estão empenhadas em se dispor a plantar o alimento, né? O alimento que realmente nutre o país, né? Então, como que você acompanhou esse movimento lá e sentiu essas pessoas que estão diante de uma realidade tão dura para realizar uma função tão nobre, né? Que é cultivar o alimento? Bom, essas pessoas elas acreditam nisso, que é possível, certo? Você trabalhar e produzir alimentos saudáveis. Elas acreditam, elas trabalham e acreditam, elas acreditam nisso, certo? Na solidariedade, no companheirismo. Então, elas estão lá embaixo dessas barracas de lona e continuam e trabalham e produzem. Nas fotos, você vai ver o que eles produzem lá. Eles têm animais, eles têm milho, têm mandioca, têm verduras, tem uma série de produtos que eles plantam e colhem, né? Então, e eles acreditam que é possível, né? Essa luta é uma luta justa, verdadeira, certo? Que é uma luta de transformação, porque o grande agro, essas grandes empresas que produzem alimento, elas visam o que você falou, unicamente visam o lucro, certo? E não estão preocupados com a sociedade, nem com a saúde da sociedade, nada. Eles querem o dinheiro no bolso. E o pessoal do MST, o que eles querem é produzir alimentos saudáveis, tanto que o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina.
Agora, recentemente, teve uma festa lá no Rio Grande do Sul sobre isso. Então, é um dos maiores plantadores de árvore do Brasil, que eles plantam árvore, eles têm um compromisso de plantar 100 milhões de árvores. Falando em plantar árvores, sábado vai ter um plantio aqui no Campeche. Tá? Então, sim. Vamos falar na sequência com o Paulo sobre isso, Milton. Isso. Então, é isso, eles acreditam que é possível, sabe? A frase é essa, é possível fazer uma transformação na sociedade onde a gente tenha produtos saudáveis, é possível ter uma sociedade mais justa, certo? Onde a terra será dividida irmanamente, justa, né? A reforma agrária está aí para isso. Então, e se a gente não lutar, não vai conseguir, entende? Então, temos que lutar, continuar lutando, entendeu? Então, eu vou... Obrigada, Paulo. O Paulo está contribuindo aqui com a pergunta que eu fiz para o Milton. Então, o acampamento Kid tem essa homenagem, em homenagem a um trabalhador, o Euclides dos Santos Rodrigues, dirigente do MST e da Cooper Oeste, em memória. Então, está aqui o nome do Euclides dos Santos Rodrigues. Eu estava procurando o texto aqui certinho, para poder falar isso para você, mas eu agradeço ao Paulo aí pela ajuda. Obrigada, Paulo. Ele já está aqui nos bastidores, ele está comentando e ele já está aqui. Milton, você pode ficar mais um pouquinho aqui conosco? Posso, que horas são? Nem sei. São 9h17. Eu queria incluir o Paulo aqui já na nossa conversa e a gente já passa, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Plantio de mudas, com essa sua exposição fotográfica. E a gente já inclui o Paulo aqui para conversar sobre esse movimento que vai acontecer também aqui no Campeche. Pode ser, Milton? Pode, tranquilo. Então, vamos lá. Vamos incluir o Paulo aqui. Bom dia, Paulo. Tudo bem com você? Bom dia, Rosângela. Uma grande honra dividir essa tela com vocês aí do canal do Desacato e com o grande mestre das lentes aí, meu companheiro, Milton Osteto aí. Pois é, porque eu acho que eu estava bem. A nossa conversa, né, Paulo, começou com os eventos que estavam acontecendo e, na verdade, assim, tem tudo a ver, né? O Milton está resgatando aí uma exposição, Olhares, maravilhosa, que está lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E o Paulo vem participar aqui conosco para falar desse plantio de árvores que vai acontecer no sábado, a partir das 9h da manhã, aqui no Campeche, que é o bairro do sul da ilha, para quem está nos acompanhando aí em qualquer lugar do mundo, né? Luiz, bom dia, Luiz Marques de Lima. Depois conta para a gente de onde você é. Bom dia. E então, por que a necessidade, Paulo, desse movimento aí de plantio de árvores no Pacuca? E eu queria que você resgatasse também para a nossa audiência o que é o Pacuca. Porque do movimento de resistência que todo um bairro e toda uma cidade fazem para garantir um parque como esse, num bairro que fica tão perto da praia aqui no sul da ilha. Bom, vamos lá. Primeiro, dizer que o Milton é uma pessoa também muito ativa nesse processo aí no Pacuca. A gente tem trabalhado juntos, né? Fomos atrás ontem buscar as mudas, o Milton fica responsável pela parte de articular roçada, com vários outros companheiros aí, né? Bom, acho que é importante talvez começar então quem é que está por trás desse processo, né? Inicialmente, nós temos aqui no Campeche o Conselho Local de Saúde do Campeche, como tem todos os postos de saúde, né? E é importante destacar que o Conselho Local de Saúde é um dos poucos órgãos, ou talvez o único no país, que seja um órgão decisivo, o Conselho Municipal de Saúde, né? E o local é um espaço de discussão da saúde, e saúde no sentido amplo, né? E aí a questão ambiental é fundamental. E o posto de saúde, por coincidência, ele está dentro do Pacuca. O que é o Pacuca? O Pacuca é uma proposta de criação de um parque cultural do Campeche. Na verdade, ele existe hoje na ideia, na luta das pessoas, né? Nós temos aí a Associação Amigos do Pacuca, que é uma entidade que luta por isso.
nós temos a Associação de Moradores do Campeche, a Mocan, que luta por isso, e diversas outras entidades. Na verdade, essa é uma área da União, né? São 37 hectares, quem é que conhece mais aqui pelo antigo Campo da Aviação, né? Onde era da empresa francesa, onde o Exupéry teria aterrissado aqui várias vezes, né? Tem, inclusive, o desenho da pista ainda, tem um casarão antigo da Aeropostale francesa lá. E essa área de 37 hectares é da União, sob os cuidados da aeronáutica. Houve um convênio com o município que passou desses 37 hectares, 13 hectares para o município. 13 hectares, para quem não conhece a área, né? Seria como se fosse 13 campos de futebol. Um campo de futebol é 110 por 90, então são 10 mil metros quadrados. Então, nós temos ali 37 campos de futebol de campo, né? Desses, 13 foram passados para o município para desenvolver um parque. A luta da comunidade é que todos esses 37 hectares também passem a constituir o Parque Cultural do Campeche. Hoje, lá dentro, a gente tem, coordenado pela Associação Amigos do Campeche, que é o Ataíde, o coordenador, uma compostagem onde toda a comunidade interessada, né, e comprometida leva o seu resíduo orgânico e lá é compostado e vira adubo. Tem também uma coleção de mandiocas nativas, o resgate das mandiocas nativas. Tem uma horta comunitária que está um pouco complicada a situação lá. Tem também o rugby que se instala lá dentro, tem os cachorreiros que levam os cachorros para passear, tem o pessoal que solta seus bois, né? Tem campos de futebol, tem áreas de lazer, o pessoal acampa, faz eventos lá. Então, o projeto, inclusive a Associação Amigos do Pacuca, fez um projeto conceitual para apresentar para a comunidade e discutir, porque essa área também foi tombada recentemente, né? Então, ela é um patrimônio. E ela fica ao lado, né? Fica bem no centrinho do Campeche, ali, fica na frente da pracinha do Campeche, na esquina da Pequeno Príncipe com a Rua da Capela, né? Então, é uma área magnífica, né, para transformar num parque. A ideia é de ser um parque ecológico, com áreas verdes, com áreas de lazer, com áreas de esporte, com áreas cultural, com áreas com sede para as associações, né? Nós temos lá no Campeche o Terno de Reis, temos o Boi de Mamão, temos os pescadores, a Associação de Moradores e tal. Então, a ideia é que esse parque seja realmente uma construção coletiva da sociedade, e a nossa luta é essa. Bom, aí a questão entra, né, de que tem uma grande área uma área de uns 2, 3 hectares coberta com pinos, que antigamente foi plantada. Então, a ideia nossa é que suprimir pouco a pouco esse pinos. A ideia é que cada árvore de pinos que a gente retira, a gente plante 5 de nativas frutíferas. Esse movimento a gente já está trabalhando lá há cerca de um ano, coordenado pelo Conselho Local de Saúde do Campeche. Nós temos o nosso coordenador Marcão lá, com a participação ativa da Associação Amigos do Campeche, com o Taíde, que cede lá para nós a água, cede composto, cede equipamentos, né? Tem o apoio também da Concap, que faz roçadas, tem também da Floran, que cede mudas, tem outras empresas, né, que também cedem mudas, e também um grupo aí de cerca de 20, 30 pessoas voluntárias que vão lá, porque não é só plantar árvore, tem que plantar, tem que tutorar, tem que amarrar, tem que adubar, tem que irrigar, tem que fazer a coroa sempre ao redor das árvores. Então, esse grupo nosso, que também fazem parte, é um grupo que a gente chama de seminovos, a gente brinca aí que são pessoas rodadas, mas conservadas, né, que se reúnem toda semana. Tem o Comitê Popular de Luta do Campeche, tem outros movimentos, e tem também os amigos do MST, né, que eu, o Milton e outras pessoas fizemos partes. Inclusive, o pessoal do que vem na mostra fotográfica, aí na sexta-feira, vai estar lá nos ajudando a esse plantio, porque não é fácil plantar, nós vamos plantar cerca de 150 mudas no sábado, né? E esse projeto do Pacuca, o objetivo, essa é uma ideia do Milton, né, que o Milton é mais antigo aí, não é mais velho, é mais antigo, né, Milton? Esse tempo ainda que o pessoal ia lá coletar frutas ali no Pacuca, né? Então, a ideia do Milton, um pouco nossa, assim, é essa, plantar frutas nativas para trazer mais gente para o parque, que se possa, sei lá, colher uma goiaba, uma pitanga, um araçá, né? E brincar lá com os seus filhos, com as crianças, né? E que isso vá tomando conta e crescer, né? Esse aqui já é o 3º plantio, né? Então, esse será sábado pela manhã, a partir das 9 horas, a galera vai lá, a gente faz um bate-papo inicial, faz basicamente uma apresentação técnica de como plantar, e a gente já mapeia a área, já vai identificar os locais, o pessoal vai lá, vai ter que fazer as covas, vai adubar, vai plantar, vai tutorar, né? E é bem legal, assim, e a gente faz junto com isso também, porque lá
o pessoal, tem muita gente desavisada, talvez, né, que deixam resíduos lá, inclusive na frente do nosso posto de saúde, né, tem pessoas desavisadas que acham que aquilo lá é um depósito de lixo. É brincadeira que tem lá. Então, nós vamos fazer nesse local onde o pessoal ali coloca lixo, a gente vai fazer um canteirinho ali para tentar inibir as pessoas de colocarem resíduos lá, né? E eu queria só emendar também que, além desse projeto do Pacuca, né, que faz todas essas organizações estão na linha de frente aí, o Conselho Local de Saúde, os amigos do Pacuca, a Mocan, o comitê e tal, as entidades, o MST, os amigos do MST, a gente está com um projeto agora mais ousado, né, que é arborizar o Campeche. Eu acho que todos aqui desse canal que frequentam têm essa consciência que a gente está passando por uma crise ambiental muito grande, que vai se agravar com certeza. O calorão dos últimos dias aí, não tem como negar. Eu fiz até uma experiência lá nessa propriedade que o Milton falou. Eu estava dentro de casa, é uma casa de madeira, lá no interior, nem internet não tem. Eu medi a temperatura, tem um termômetro, estava 30 graus dentro de casa. Eu saí na minha área, achei que ia diminuir um pouco. Não, aumentou para 31, porque lá só tem telha. E aí eu fui para o sol, coloquei o termômetro no sol, foi para 38 graus. E aí eu fui para baixo, eu tenho uma área coberta de matas que nós plantamos lá. Sabe para quanto que veio? Veio para 28 graus a temperatura. Então, essa é um pouco da ideia. Aí o Marcão teve essa ideia de a gente lançar um programa de arborizar o Campeche, de ter um bairro mais equilibrado, um bairro... E a nossa contribuição ambiental também, com mais sombra, né, mais fresco, né? Então, a gente está aí com esse projeto, já temos um viveiro lá no Campeche, lá no Pacuca, com as mudas, e a gente está lançando aos poucos. Vamos conversar com as pessoas. A ideia é ir na casa das pessoas ou na frente de alguns condomínios que têm áreas verdes, em calçadas, em locais públicos, privados, e oferecer o serviço. Seria levar as mudas, levar o nosso conhecimento técnico, e a pessoa entra com o apoio de ajudar a plantar a muda e cuidar dela, né? Então, a gente tem uma meta de plantar 1.000 árvores por ano, tá? A partir do ano que vem, então a gente está estruturando esse programa, né? E a gente convida todos que estão ouvindo para divulgar isso, quem puder estar presente lá sábado pela manhã, a gente vai ter um café também coletivo, vamos fazer esse plantio e depois também cuidar dessas árvores, que é o mais importante, né? É uma ideia linda, né, Paulo, né, Milton, para a gente espalhar por toda a cidade, né? Porque essa é a realidade que a gente não... que já está no nosso cotidiano, a gente não tem como não querer olhar para isso, né? O aquecimento global, as chuvas totalmente desreguladas, em uma quantidade totalmente, enfim... Rosângela, desculpa interromper. Então, na verdade, o que a gente está fazendo, tanto a exposição como esse plantio, são ações integradas, né? Porque a gente começa com o plantio, nós começamos com o plantio ano passado, depois que o MST fez um movimento lá no INCRA, certo? E aí começam a aparecer as ideias. Então, são ações integradas de transformação, né? Porque a mudança climática está aí, é um fato, né? Nós vimos as chuvas, vimos a seca. Então, se a gente consegue fazer no nosso bairro um bairro verde, né? Onde as pessoas têm um espaço de lazer, tem um espaço onde possam, na frente da sua casa, colocar as árvores, nós vamos transformar pelo menos o lugar onde nós vivemos. E a gente vai tentar expandir isso, né? Que outras comunidades tenham a mesma ideia, que façam, e a gente está disposto a apoiar esses processos todos, né? Então, nós começamos por aqui. E eu acho que vamos dizer assim, nós estamos plantando vida e água, né? Que é fundamental para o futuro do planeta. Exato, exatamente. Então, tem essa atividade, então, por isso, inclusive, as datas estão próximas, olha só que interessante. E a gente está vivendo numa cidade, não é, Milton e Paulo, que está, infelizmente, os nossos gestores públicos, eles estão caminhando para um caminho contrário a isso, né? A gente só vê cada vez mais condomínios sendo abertos na cidade sem nenhuma preocupação com arborização, terra arrasada, assim, é só asfalto e concreto, é só o solo sendo totalmente vedado, né? E aí, ou seja,
por mais que não faltem dados e manifestações no nosso entorno de que as coisas estão se deteriorando, mas os gestores públicos parecem estar cegos para essa realidade, numa cidade, inclusive, que a gente vê sendo administrada pelo movimento imobiliário, né? Essas pessoas estão gerindo atualmente a nossa ilha, né? E então, realmente, é um movimento de resistência que está acontecendo, claro, em vários pontos da ilha, mas então essas ações, elas visam... Paulo, qualquer pessoa pode chegar no sábado lá no Pacuca para plantar árvore e pode levar a sua muda, é isso? Com certeza. Tá? Desde que seja muda nativa, né? Então, a gente, se quiser, a gente pode orientar, a gente tem uma lista de mudas nativas, né? E, de preferência, frutíferas, certo? Então, qualquer pessoa, e lá vai jovem, vai pessoa adulta, vai o pessoal aí da geração mais 60, mais 70, os longevos, agora que mudou, né, a conceituação. Nós temos uma galera aí que vai lá até só para ficar lá para dar uma servida na água, que já está com dificuldade de fazer atividades mais, vamos supor assim, com força, né? Então está todo mundo convidado, é bem legal, vai criança, vai jovem, vai adulto, vai toda a galera lá, não tem cor nenhuma, né? Esse movimento é a cor verde ambiental, por isso até as cores aí da chamada, né? E eu queria destacar, Rosângela, que essa integração também tem outros projetos aqui, nós não somos, né, primeiros, nem seremos os últimos, né? Queria destacar primeiro o projeto que tem ali na Expressa Sul, do Pomar dos Ciclistas, que, para quem não conhece, vai lá conhecer. É linda, eu acho que é a mais antiga atividade aqui. O pessoal dos ciclistas tem uma área lá, um bosque muito legal lá. Fica depois de onde foi instalado um circo ali à direita, né? Quem vem do centro para o sul da ilha. É maravilhoso lá, quem caminhar lá, passear por lá, né? E aquilo ali, a gente tem a ideia também de transformar no maior parque público linear do Brasil, né? Porque ele começa no túnel e termina lá no elevado. Né? Então, e ali foi uma grande conquista, inclusive, dessa galera dos ciclistas, que queriam privatizar aquela área, né? Na época do último governo. Aí. E foi feita uma luta aí por várias lideranças e conseguir. Lá tem também um plantio que nós fizemos lá há algum tempo, também esse mesmo grupo aqui em apoio ao Pomar do Ciclista. Tem também o Parque da Luz, que é uma experiência maravilhosa, né? Também, que foi uma conquista da comunidade local, lá, implantação, arborização, manutenção, né? E então a ideia um pouco é junto com todas essas ideias aí. E tem também a meta do MST, né, que é plantar 100 milhões de árvores, que a gente também contribui com esse processo, né? O Santim, por exemplo, que é uma das lideranças, é um agricultor assentado, é uma das principais lideranças, junto com outras no país. No seu lote, lá ele tem o Pomar da Solidariedade, onde ele planta sempre mudas em homenagem a pessoas que contribuíram com a sociedade. Inclusive, né, surgiu uma ideia nossa de plantar uma muda, agora no sábado, em homenagem ao Papa Francisco, pela liderança democrática que ele tem, sem vínculo à questão religiosa, né? Pelo papel, pelo exemplo de liderança democrática, liderança ambiental, inclusive, né? Ele fez, inclusive, uma encíclica sobre a questão ambiental, e outras pessoas também, de qualquer religião, de qualquer partido, de qualquer cor que tenha, né? A gente também, a ideia é tornar aquilo um pomar solidário, que homenageiem pessoas, entidades, né, que tem contribuído com essa questão ambiental. Porque a gente está num momento CT, né? A gente, uma sociedade que a gente tem aqueles que têm o poder econômico, né? Os grandes bancos, né? As grandes indústrias internacionais, e nós temos os trabalhadores, os médios, pequenos agricultores, médios, pequenos comerciantes, e essa luta a gente tem que travar em todos os ambientes. E um ambiente concreto, objetivo, assim, da praxis política, né? É a questão ambiental. E eu sempre falei em dialética, mas entendi há pouco, agora lendo um livro de um grande professor meu, Pinheiro Machado, e o filho dele, Pinheiro Machado Filho, eles falam na época da Revolução Verde, que foi a primeira negação do conceito de vida na Terra, né? Onde foi desenvolvidos os agrotóxicos, toda a química, a agroquímica, e aí a agricultura orgânica ela veio para negar essa negação, isso é dialética, negação da negação, mas para transformar. Então, nós estamos num processo ainda de tentar negar a negação, que é negar aqueles que, por exemplo, o setor imobiliário aqui, né? Realmente, eu agora com essa visão do plantio no sul do Campeche,
cada rua que eu passo, eu tento identificar espaços. Então, tem vários e vários condomínios que na área verde, na frente, é só grama. Esse dia eu vi um condomínio medir aí 100 metros, que cabe no mínimo 100 metros, 4 em 4 metros aí, cabem cerca de 20 mudas, né? De frutíferas, calçadas, tem locais de igreja, tem uma igreja no Campeche que a gente vai negociar com eles, que cabe 100 mudas ao redor da calçada. Eu tenho aqui na minha frente da minha casa, eu tenho 2 mudas que sombreiam toda a calçada, mais do meu vizinho, outros vizinhos, né? Então você vê essa diferença, mas a importância da luta política e social pela transformação da vida, né? Isso que o Milton falou. A gente não está plantando árvores, estamos plantando vida, plantando água, né, para construir, dar nossa contribuição para um mundo melhor, né? E essa contribuição, assim, ó, tem um relógio aí que está andando no mundo, né, contando qual é o momento que a gente vai chegar no ponto irreversível, e faça pouco tempo, viu? Se já nós não chegamos nesse momento irreversível da questão ambiental e da vida na Terra, vida com qualidade, né? Então, a preocupação, eu já não mais para os meus filhos, para os meus netos e bisnetos, né, é dar essa pequena contribuição, acho que todos estão querendo aí para ter uma vida melhor no futuro. Correto. Então, com essa imagem linda do Milton Mosteto, a gente vai encerrando essa conversa maravilhosa. Queria agradecer muito a presença do Paulo Rebeschini, do Milton Mosteto. Desejo bastante sucesso, tanto na exposição, que já está lá na Assembleia Legislativa. Ó, gente, isso aqui é só um aperitivo, uma coisinha das imagens lindas que o Milton já colocou lá no hall da Assembleia Legislativa. É muito fácil chegar lá, bem no centro de Florianópolis, e participar aí do plantio de mudas no Pacuca, no sábado, a partir das 9 horas da manhã, no Campeche. Obrigada. Angela, só mais uma informação, não sei se o Milton tocou, além da exposição, vai ter um café lá com produtos dos assentamentos, vai ter uma amostra de produtos dos assentamentos, e vai ter cerca de 17 pessoas, 18 aí, lá do acampamento, que vão se deslocar de van, eles vêm quinta-noite, ficam aqui na sexta, sábado ajudam. Então, eles vão estar lá também para conversar e trocar um pouco essas experiências aí com a comunidade. A gente já conversou com o pessoal da universidade, né, com o pessoal do jornalismo, da agronomia, da geografia, outras entidades aí. Então, seria muito importante, não pela mostra em si, eu acho por essa participação nessa luta, nessa causa, porque eles estão acampados há 10 anos embaixo de lona, não é fácil. Ainda bem que lá na região tem muito serviço. Tanto é que aí que está, os acampados, os assentados, fazem parceria com o pequeno, com o médio, até com o grande produtor. Em Abelardo, o Milton falou, lá tem uma área cerca de 1.500 famílias assentadas, que virou, ao redor dos assentamentos, os produtores de Abelardo Luz, os grandes, começaram a produzir também, e são integrados. Então, é possível a transformação